E antes de entrar na palavra, eu quero, em nome de Jesus, pedir a sua atenção para que você, junto comigo, entenda o que o Senhor me disse nesses dias. Estou mais ou menos igual a Isaías, que os primeiros 5 capítulos é ai de Jerusalém, é ai de Tiro, ai de Sidom, ai de um monte de lugar. Mas quando chega no 6, ele vê Deus, ele fala, ai é de mim, porque sou eu que não presto. E em nome de Jesus, o Senhor tem algo para trazer sobre essa igreja, sobre os nossos corações, algo para que você entenda, algo para esses dias especificamente. Eu estava conversando com o pastor Gustavo, e não era só com ele, conversando com vários pastores, vários líderes, conversando algumas vezes com o Alexandre, pensando, nossa, mas o que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com esses meninos mais novos? Porque você vê assim, uma dificuldade muito grande em se comprometer com as coisas, você vê uma dificuldade muito grande em crescer, em ser homem, em trabalhar, em assumir responsabilidade, você vê uma dificuldade enorme de assumir uma aliança com Deus, de assumir os seus compromissos como homem, sabe, talvez seja a geração mais difícil, sim ou não? E trazendo isso para um contexto não só de jovens, mas um contexto aí do mundo aí fora, talvez essa geração seja mais adúltera, porque a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé, e nos dias de Noé, Deus olha para a humanidade, Ele olha para a geração e se arrepende de ter feito o homem, tamanha era a violência, o pecado que dominava aquele tempo, amém? Vocês estão conseguindo entender? E pensando nessas coisas, eu comecei a orar, e a gente estava no Nordeste, num congresso para jovens, e o pastor Gustavo ministrando, e eu estou dizendo, o que eu estou dizendo aqui eu já falei para ele, falei para os pastores, o pastor Gustavo ministrando e dizendo, olha, vocês jovens, hoje estão, a maioria é vagabundo, com perdão da expressão, a maioria precisa apanhar, a maioria tal, e ele generalizou e dizendo, e é verdade, e ele está certo, mas o Senhor me trouxe uma palavra e falou, olha, não é só essa geração que está errada, não é só a geração de jovens, e não é só o mundo que está errado aos olhos de Deus. Isso me trouxe um peso muito grande, e eu queria que você abrisse comigo em Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 38, porque a gente conversava e eu dizia, olha, como se a gente fosse muito velho, olha, no meu tempo, na minha época, se olhava para os jovens e via assim, olha, aquele ali, aquele outro ali vai dar pastor, ali tem ministério, né? O Geraldo está rindo, não é assim? Você olhava, batia o olho e via, não, aquele ali converteu, aquele ali achou uma pérola de grande valor, aquele achou um tesouro, aquele vendeu tudo, aquele ali, ele se converteu de uma maneira que ele encontrou um Jesus que dá alegria em perder todas as coisas. Mas conforme o tempo passa, a gente não encontra isso mais. E não adianta só, e aí eu quero em nome de Jesus que você olhe para mim e entenda uma coisa, nós não podemos levantar o dedo e apontar, enquanto nós não entendemos o que o Senhor está dizendo aqui. Amém? Mateus 12, 38, diz assim, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Amém.
é bíblico, é da Escritura a definição de povos, nações ou de gerações pela identificação de uma característica maior do coração ou do espírito que rege aquela nação. Por exemplo, os ninivitas eram homens maus, eram homens violentos. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Amém? A Bíblia define o povo de Israel como um povo, como homens de dura cerviz, um povo que escuta a mensagem, mas não se dobra, não converte o coração. Então é bíblico o definir um povo ou uma geração por uma característica ou espírito que a rege. Então eu posso sim, eu quero que você entenda, nós podemos sim olhar para essa geração, olhar para esse mundo e dizer uma geração má e adúltera, é verdade. Nós temos respaldo bíblico para isso dentro da Escritura. Agora, na hora de apontar esse dedo e dizer, olha, uma geração má e adúltera, eu preciso entender que Deus está dizendo que precisa ter um sinal. E aqui nesse texto, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você o que mais me chama a atenção. Porque Jesus fala assim, olha, uma geração má e adúltera pede um sinal. Quer dizer, ele está dizendo, não presta, a geração realmente não presta. E nenhum sinal vai ser dado. Ele está dizendo que não vai dar sinal nenhum. Mas ao mesmo tempo ele muda de ideia, a não ser o sinal do profeta Jonas. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, quando eu não faço nada por ninguém, eu estou morrendo por ele. O nada de Jesus, o zero de Jesus por mim, por você, pela nossa vida, o nada dele é morrer. Então, para uma geração, entenda, má e adúltera, ele está dizendo, eu não vou fazer nada, eu vou só morrer por eles. Eu não vou fazer nada, por mais que sejam pecadores, por mais que não prestem, por mais que eles estejam me testando, por mais que eles amem o pecado, por mais que eles não queiram saber nada sobre mim, eu vou morrer por eles. Então, em nome de Jesus, você precisa entender uma coisa, ele está dizendo que ele vai dar um sinal. Ao mesmo tempo ele fala que não vai dar nada, eu não vou fazer nada por vocês. Mas Jesus não aguenta. O nada de Deus é morrer. O nada do Senhor é morrer por você. Quando Jesus não fez nada pela sua vida, ele já morreu. Quando Jesus não fez nada, entenda, o nada de Deus, o zero, é te oferecer salvação por meio do sacrifício que ele fez. E aí eu te chamo a atenção pelo seguinte, ele está dizendo, uma geração má e adúltera precisa de um sinal. E aí eu quero dividir aqui, porque existe quem pede o sinal, existe quem é o sinal. Você já entendeu onde eu quero chegar em nome de Jesus, sim ou não? A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, o nada dele é morrer. E por muitas vezes nós queremos nos apropriar de um sacrifício que não é nosso, é o sacrifício do próprio Cristo, e apontar o dedo e dizer, olha, você não presta. Sabe que a geração é má e adulta, ela mesma sabe, o mundo sabe, a vida que ele tem. Quem está no mundo sabe o pecado que comete, ele sabe na lama que ele está. Não é nosso papel só apontar o dedo e dizer, olha, não presta, porque ele já sabe disso. Ele está chamando, convocando para sermos um sinal, como ele mesmo foi. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele está dizendo, olha, uma geração má e adúltera pede um sinal. São dois grupos, o que pede o sinal e o que é um sinal. Quem está pedindo um sinal é um escriba e fariseu. Vulgo igreja. Amém? O escriba e o fariseu são aqueles detentores de todo o conhecimento da Escritura. Mas eles estão pedindo um sinal. A nossa forma de evangelho, quando não toca as pessoas, é porque está faltando sinal, está faltando morte. O fariseu e o escriba têm o domínio da Escritura, mas não tem o domínio da própria carne, não tem o domínio da própria alma, não tem o domínio do pecado que rege o próprio coração. Amém? Vocês estão entendendo?
Eles estão pedindo um sinal porque eles não conseguem morrer. Então, quando nós olhamos para esses jovens e a gente não vê Cristo sendo formado neles, a culpa é nossa. Quando nós olhamos para os nossos discípulos, aqueles que estão no mundo, e aí eu não estou dizendo só jovem, eu estou abrindo para essa geração toda, a culpa é nossa. O nosso formato de evangelho se perdeu por um excesso de maturidade que nós temos. Nós paramos de viver o essencial, o simples. Sabe, um excesso de maturidade que nos leva a viver em maturidade, mas fora de um lugar de simplicidade. Dá para ouvir até os mosquitos. Gente, dá um glória a Deus, ajuda. Vale lembrar que eu quero pedir perdão. Eu pedi perdão no congresso, eu pedi perdão aos jovens, pedi perdão ao Senhor, pedi perdão aos céus. Porque a falta de transformação na vida das pessoas que caminham comigo, ela se dá porque elas precisam de um sinal, mas eu estou cheio de escritura. Eles precisam ver em mim uma morte, porque opera em nós a morte, para que em vós opere a vida. Então está faltando um sinal, está faltando viver dentro de um peixe, está faltando morte, para que a morte opere vida neles. Então é o nosso formato de evangelho que é muito sóbrio. Então eu pedi perdão, eu falei, me perdoem. Eu não vou só apontar o dedo para vocês, ele está dizendo, a geração não presta mesmo. Mas eu preciso me incluir na geração, porque não é só quem está pecando, é quem está pedindo o sinal, é o fariseu e o escriba, quem sabe a escritura, quem tem conhecimento da verdade, quem detém o sacrifício de Cristo, quem entendeu o que Jesus fez, mas não consegue transformar a vida do outro. Gente, vocês têm que dar uma glória a Deus. Não é possível. Amém? Nós precisamos urgente, entender o que a Escritura está dizendo. Ele está dizendo, uma geração mãe adúltera pede um sinal e nada vai ser dado a não ser o do profeta Jonas. Entenda, o sinal do profeta Jonas não é a mensagem que ele prega, mas é a morte que ele teve. O sinal do profeta Jonas não é ele pregar em Nínive durante 40 dias e 120 mil pessoas converter. O sinal do profeta Jonas é ele estar morto dentro de um peixe. Quais são as nossas marcas? O que nós estamos nos tornando e não fazendo? O que é que nós estamos nos tornando? Qual é a marca que eu carrego? Paulo fala assim, eu carrego no meu corpo as marcas. Então um evangelho sem marcas, Paulo fala assim, eu apresentei em vocês, não em sabedoria de palavras, mas em demonstração de poder e glória. Nós precisamos, em nome de Jesus, seja ressuscitada a sua igreja, em nome de Jesus, quanto ao poder, quanto à unção, quanto ao Espírito Santo, quanto à verdade dos teus milagres. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender essas coisas, sair de uma letargia, de uma indolência. Um avivamento agora de um coração arrependido e não de uma revelação profunda. Abraão, ele tem uma revelação, sai da sua terra. Estava vendo isso acho que era do Josinaldo. Abraão, ele tem uma revelação, sai da tua terra. Ele não tinha um negócio profundo. A Bíblia diz que ele põe o pé para fora de casa sem saber para onde vai. Então não interessa quão profunda é a revelação, mas interessa é o quanto o seu coração está disposto a caminhar naquilo que se sabe. O quanto nós estamos querendo caminhar no que já sabemos, o quanto nós andamos naquilo que recebemos. Abraão não sabia nem para onde ia, ele falou, olha, sai da tua terra, vai embora. Ele põe o pé para fora e não sabe nem para onde vai. O autor de Hebreus relata isso, saiu de casa sem saber para onde ia. O nosso excesso de sobriedade tira a vida dos outros. Eles estão mortos, a geração é má e adúltera, está morta porque nós estamos mortos.
Olha aqui o que ele está dizendo. Três dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Abre aí comigo, Jonas. Quem está acordado diz amém. Vocês estão gravando isso aí hoje não, né? Tá? Vai. Hoje não vai dar problema não, né? Prender a gente. Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Quem abriu e diz amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para aí. Quero te mostrar o seguinte: Jonas não é diferente da gente, não é isso? Jonas não é diferente da gente, Jonas não é diferente de você, não é diferente de mim. Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz quando ele recebe uma palavra, um chamado, é correr, é fugir, é ir embora. Quem é que nunca fez isso aí? Levanta a mão. Claro que a gente já fez isso. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A Bíblia apresenta Jonas como sendo filho de Amitai. Amitai significa minha verdade. E aqui está o problema de Jonas, e por muitas vezes é o nosso problema. Amitai significa minha verdade, e ele é pai de Jonas. Jonas é gerado nesse ambiente, onde a verdade geracional dele é sobreposta à verdade de Deus. Por isso que quando ele fala, ele recebe a palavra de Deus: olha, vai para Nínive, ele não quer ir, porque ele carrega uma verdade sobre Nínive que é maior que a verdade de Deus para aquela cidade. Ele já condenou Nínive antes do Senhor condenar. Se nós não entendermos que Jonas precisou morrer para entender que tem salvação para todo mundo, nós nunca vamos entender que tem salvação para todo mundo se eu não morrer primeiro. Amém. Se você pegar todo o livro de Jonas, Deus quer salvar Nínive, sim, mas o maior trabalho quem dá é Jonas. É o livro inteiro Deus tendo que trabalhar com o profeta e não com a cidade. Então entende, em nome de Jesus, o seu chamado hoje é para abandonar a própria verdade, é para abandonar o próprio princípio, o conceito do seu coração sobre as pessoas, sobre essa geração, e entrar num lugar em Deus de morte, onde você faz o que o Senhor mandou. Jonas é filho de Amitai, é minha verdade, então Deus quer que eu vou em Nínive, mas eu não quero ir, aquele povo não presta. E é engraçado aqui, a Bíblia está dizendo, não precisa abrir, Marcos 8,36, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E antes ele está dizendo: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jonas tenta salvar a própria vida, ele paga para isso, ele paga para entrar naquele barco. Às vezes você está pagando e pagando caro para fugir de um chamado. Às vezes você está pagando e pagando caro para ir fugir do chamado, para achar um porão, ficar escondido, deitar e dormir. Porque a sua verdade ainda é maior que a verdade de Deus. Porque a sua verdade ainda é de olhar para uma geração má e adúltera e só dizer que é má e adúltera, e não se tornar um sinal para que eles não sejam mais. É muito mais caro pagar para fugir do chamado. Quem ama a sua vida vai perder.
Vamos morrer todo mundo que é de graça. Amém? Vamos morrer todo mundo é de graça. Não vai custar nada, só tudo. Não vou dar sinal nenhum, só vou morrer. Não custa nada, só tudo. Em nome de Jesus, que nós sejamos despidos da nossa própria verdade. Como Jonas foi, despido da própria verdade, arrancada do coração o que ele achava. Se você pegar lá no final, no capítulo 4, ele vai dizer para o Senhor: eu bem sabia, eu não queria vir nessa cidade pregar aqui, porque eu sabia que o Senhor era assim, e que o Senhor ia se arrepender, e que o Senhor não ia fazer o que o Senhor falou que ia fazer. Ele queria matar o povo. O nosso excesso de palavra, o nosso excesso de doutrina quer matar as pessoas. Por isso é que a letra mata, o Espírito vivifica. Porque o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, ali para ele morrer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O excesso de letra vai matar. Em nome de Jesus, seja despertado hoje. Despertado para o seu chamado, para o entendimento. Olha, se eu não morrer, não for um sinal para essa geração, não posso nem levantar o dedo. O fariseu que pede o sinal, ele é considerado geração má e adúltera. Será que nós não estamos apontando o dedo para o mundo e nós estamos junto com eles, no mesmo lugar de condenação? Eu estava lá no congresso e pedi perdão ao Senhor, pedi perdão aos jovens que estavam lá. Queria apresentar esse olhar para vocês, para que todo mundo entendesse. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias o limpo ia se limpar mais e o sujo ia se sujar mais, ele está dizendo: olha, a geração má e adúltera, ela vai se sujar mais, mas tem uma unção, algo liberado para os limpos para se limpar mais. Então tem uma maneira, tem um jeito. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Olha que homem. Ainda aqui no 5, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Quantas vezes a gente não faz isso também? Foge, esconde, vai para um porão e deita e dorme. Sono. Dormindo. Eu vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas chegam, e aí profeta, está na caverna? Eu falo, não, graças a Deus não, Deus me livre disso. Caverna sozinho é pecado. Todo mundo que se escondeu estava em pecado. Quem se isola, o isolamento é princípio de pecado. Quem é da luz, vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. O cara que está isolado, ele está em trevas, ele está escondido. Então, em nome de Jesus, o chamado é para você vir para perto. O chamado é para você dar um passo, para andar junto, vir para a luz. Esses dias foi na segunda-feira que teve reunião aqui, né? Tivemos reunião com os pastores. A hora que terminou, eu fui conversar com o pastor Voneir. Fiquei 2 dias na UTI depois, saí na quinta-feira, não lembro. É o preço? Vem para a luz, irmão. Ou vem para a luz, ou não adianta, ou vai para a UTI ou morre. É melhor eu UTI toda semana. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você está com o coração aberto para isso, meu irmão? O nosso formato de evangelho está errado. Eu chamei o Gustavo e disse: nós estamos em pecado. O nosso nível de oração não serve mais. O nosso nível de jejum não serve mais. O nosso nível de leitura da palavra não serve mais. Por quê? Porque o povo não está sendo transformado.
e eu não sei mais nada que tem que fazer, que eu leio, o que eu entendo é isso, não tem outra coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender o formato novo, o padrão novo. Nós, pastores, estamos indo embora para a Índia, né? Vão para Portugal, mas vão passar um tempo na Índia. Você já pesquisou sobre Varanasi? Você já viu que inferno é aquela cidade? Nós precisamos de um novo nível. Amém? Uma nova responsabilidade, um novo entendimento. Seja despertar, nós precisamos nos despertar para isso. A mudança dessa cidade se passa não por o nosso excesso de palavra, mas pelo nosso excesso de amor, pelo nosso excesso de entrega, o nosso excesso de morte. Sabe, isso é um sinal. O ensino de Cristo todo mundo rebate. É possível rebater. Fariseu, escriba, eles rebatiam o ensino de Cristo, mas ninguém pode refutar a sua cruz, ninguém pode refutar a cruz, ninguém pode falar contra um túmulo vazio, ninguém pode falar contra o milagre, contra a ressurreição, ninguém pode falar contra o ensino, tudo bem. Em nome de Jesus, a começar pela minha vida, eu quero pedir, Senhor, perdão ao Senhor. Nos perdoa, Jesus, pelo nosso pecado, pela nossa indolência, pela nossa preguiça, pela nossa falta de caráter, pela nossa falta, papai, de fome e sede do Teu Espírito Santo, a nossa falta de relacionamento com o Senhor, a nossa falta de poder se deve à nossa falta, Senhor, de fome, a nossa falta de vontade de estar com Deus. A falta de vontade de estar com Deus. Isso tira da igreja o maior poder da igreja, que é avançar contra as trevas, é avançar contra o inferno, contra as portas do inferno, é avançar contra as trevas, é quando a gente transforma a vida das pessoas de dentro para fora. Não é simplesmente uma palavra que vai, sabe, te alegrar no domingo, ou uma revelação bonita, mas é algo que mexe no seu íntimo e muda você pelo Espírito Santo, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de andar, muda o seu jeito de agir. Você é transformado em nova criatura, as coisas velhas são deixadas para trás, tudo se faz novo. O poder de Jesus Cristo é esse, não é melhoramento de vida, é transformação, é novidade, não é melhorar a condição financeira. Não é uma palavra que vai encaminhar você para uma direção, não, é uma que vai bagunçar tudo. É algo que tem que mudar. Um avivamento não vem com palavrinha bonita, ela vem com um coração arrependido e um joelho dobrado. Vem dessa maneira, desse jeito. Nós precisamos agora, em nome de Jesus, os líderes, os pastores, quem está à frente, pedir perdão urgentemente e mudar a nossa vida. No avivamento do profeta Joel aqui, pelo amor de Deus, abre aí Joel 2, eu lembrei disso aqui agora. Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com Jesus e com choro, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele está dizendo para uma nação de Israel, Ele está dizendo para a igreja, Ele está dizendo aqui para nós: convertei de todo o vosso coração. Quer dizer que tinha uma conversão de meio coração, tinha uma conversão mentirosa, tinha uma conversão que não era total, tinha uma conversão que não servia. Ele está dizendo: converte tudo, entrega tudo. Para ser um sinal para uma geração mais adulta, ela precisa morrer totalmente. Converte todo o coração. Ele está dizendo da misericórdia de Deus, mas esse texto aponta para um avivamento, e só tem avivamento quem converte. Só vamos encontrar um avivamento, uma geração que converteu totalmente. A Bíblia fala do rei Amazias, que fez tudo que era reto ao Senhor, porém não com interesse de coração. É possível a gente viver fazendo as coisas certas,
mas com a motivação e o coração errado, não, sem estar inteiro. É entregar tudo. Para quem não entendeu o chamado, para quem passa daquela porta para cá. Se você vir aqui quarta é assim, domingo é assim, sexta, segunda, terça, qualquer dia, você vem aqui, passou daqui, você precisa entender. O chamado aqui é esse, é para morrer mesmo, é entregar tudo. E ele fala, converte todo o coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. No Novo Testamento, quando Jesus fala sobre jejum, eu não vou citar vou mandar rápido, não quero abrir toda hora. Mas ele fala, quando o noivo for tirado, nesse dia jejuarão, sim ou não? Então o jejum, agora eu estou dizendo num contexto de nova aliança, você pode jejuar por razões específicas, é bíblico isso. Você pode jejuar para guerrear, você pode jejuar por coisas que você deseja, você e Deus, amém? Mas a Bíblia está dizendo, o Novo Testamento, as palavras do nosso Senhor, é que o jejum é de alguém que deseja a volta de Jesus, porque o noivo foi tirado, então você jejua, eu quero o noivo. Ele está dizendo que vem um avivamento quando você converte todo o coração, e o seu jejum passa a ser um anseio pela volta de Cristo, um anseio pelo seu noivo, um amor pelo seu noivo, uma vontade de estar com Ele. Não é mais simplesmente um jejum para você alcançar alguma coisa, a não ser Ele. Com choro e com pranto. Choro é um estado da alma. Quando ele está dizendo de chorar, é um estado da alma, que revela tristeza. A tristeza pela situação que se encontra não só a geração má e adúltera, mas o meu coração que não está inteiro convertido. É o que ele está dizendo aqui. É uma alma que está triste, porque ela não tem de Deus tudo que era para ter, e ela não deu para Deus tudo que tem que dar. Então ela chora arrependida, vendo o pecado dela. O dia que você parar de chorar por você, você não consegue chorar por mais ninguém. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar de algum jeito. O dia que a gente para de chorar quebrantado por si mesmo, por ver o próprio pecado, por ver que nós estamos errados, é o dia que acabou. Porque se você não chora por você, você não chora por ninguém mais. Se você não enxerga mais o seu pecado, a sua mazela, aonde você precisa de Cristo, meu irmão, não dá para enxergar o outro. Vamos tirar a trave, tira a trave do próprio olho. Alguém está entendendo? O Senhor está abençoando a sua vida hoje. Você veio aqui receber uma bênção, amém? É uma bênção de Deus isso. Mas não adianta só chorar por um estado da alma, a Bíblia fala de pranto. Pranto aqui está dizendo de um estado de espírito. É um desespero do espírito por uma mudança. O pranto ele revela não só um choro, mas uma ação por trás disso. É como Ana que estava aos prantos, ela não estava só chorando, ela estava aos prantos entregando o filho que ela não tinha. Ela estava aos prantos entregando algo que ela não tinha ainda de Deus. O pranto é o que gera fruto, é o que revela uma ação, porque não adianta ficar só triste e parado. Precisa ter um desespero no espírito de fazer alguma coisa. E eu, em nome de Jesus, declaro sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, um pranto que vem em nome de Jesus, que nós possamos agora entender que o nosso coração precisa de conversão total, um jejum pela volta de Jesus, sabe, um choro pelo nosso estado da nossa alma, a tristeza de ver o nosso pecado, e o pranto que é um desespero de mudança, para que gere fruto, para que tenha mudança em nome de Jesus Cristo. Eu estava dizendo que nós, pastores e líderes, precisamos, em nome de Jesus, aqui é 2,17, eu li um pouco antes, mas aqui 2,17 diz, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor.
Existe uma responsabilidade sobre nós, pastores, líderes, de chorar primeiro, de receber primeiro, de se arrepender primeiro. O peso é esse. Uma responsabilidade de chorar entre o pórtico e o altar, é um lugar onde está todo mundo vendo. É de não esconder o choro e a lágrima, é de não esconder, porque eles vão olhar e falar: por que os pastores estão chorando? Por que os líderes estão chorando? É de entender, não, eles estão chorando pela nossa situação, pela deles e pela nossa. Nós estamos nessa nação cheia de homem, pregando em altares bonitos, né? É mais fácil você ligar no YouTube e ver esse pessoal pregando, mas ver chorando, não vê. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E não é ao vivo que tem que chorar, vocês estão me entendendo? É em casa, é numa mesa, é numa reunião, é andando junto, é discipulando, é orando, é ensinando a palavra, é morrendo junto. É nesse lugar. Vocês estão vivos aí, amém? Eu não vou demorar não, vou acabar rápido. Jonas 3. Depois em casa, eu vou assim, para andar rápido, eu não vou ler aqui o capítulo 2, mas você lê a oração que Jonas faz, dentro do ventre do peixe. Jonas, dentro do ventre do peixe, ele entende sobre ressurreição, ele entende sobre nova aliança, e ele entende que ele é templo do Senhor, que ele é templo do Espírito Santo. Nesse lugar de morte, para ser um sinal para alguém, nós precisamos entender isso. Entender a ressurreição, entender que nós somos templo e a nova aliança em Cristo Jesus. Aqui no 3, olha só. Aqui o peixe já vomitou Jonas. Amém? Agora você imagina o seguinte: Jonas, quando ele é vomitado do peixe, como ele passa 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, ele devia estar cheio de hematoma, né, de marca no corpo, por conta de como é que é o nome? É ácido? Não é? Ajuda, Helga. É ácido. Suco gástrico. Ó. É uma enciclopédia, pastor Luiz. O homem está ali 3 dias e 3 noites, cheio de suco gástrico, de ácido, de tudo. Então ele tem no corpo esse tanto de marca. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. O Jonas aqui agora, ele não é filho de Amitai mais. Aqui a Bíblia apresenta ele só como Jonas. Aqui a verdade dele é tirada porque ele entrou e ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Num lugar de morte, a sua verdade é arrancada. Ele foi arrancado, agora não é mais filho de Amitai, ele é só Jonas. E aí quando ele recebe a palavra, a Bíblia fala que ele se dispõe e vai, ele não foge mais. Então, meu irmão, tem saída para você, tem saída para mim. Basta ser engolido por um peixe, basta decidir ser um sinal, e aí a sua verdade vai ser arrancada e a minha também. Agora olha isso aqui, 5. Jonas prega em Nínive, e acontece o seguinte: os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Para quem chegou a notícia? O que o rei fez? O rei levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. O rei aqui é o rei de Nínive. É o rei de uma geração má,
e adúltera, sim ou não? Agora ele sai do trono, irmão. O que tira Satanás do trono é um homem que carrega as marcas de um sinal. O que tira Satanás do trono é um homem que decidiu morrer e ser um sinal para uma geração. Esse homem tirou Satanás do trono. O rei de Nínive, ele se levanta do trono e sai. Ele tira as vestes reais, ele se despe da sua majestade. O que está faltando para nós não é excesso de palavra, é um sinal. O que está faltando para nós é entender um lugar em Deus, onde pela nossa vida morrendo, pela nossa entrega, pelo nosso sacrifício, nós tiramos Satanás do lugar de domínio que ele ocupa. O que tira Satanás do trono é um homem que morreu e ressuscitou, Jonas. No peixe ele é dado como morto, sim ou não? Vocês estão entendendo a tipologia? O rei levanta, tira as vestes e senta na cinza, que é o lugar dele. Lugar de Satanás não é dominando a geração, é sentado nas cinzas. Agora nós precisamos entender a nossa autoridade. Para alcançar esse lugar eu preciso morrer. Para alcançar esse lugar eu preciso abandonar a minha verdade, passar por um processo, entrar dentro de um grande peixe e ficar ali 3 dias e 3 noites. Quando eu abro a minha boca, depois disso Satanás sai do lugar de domínio, Satanás sai do lugar de majestade. Então em nome de Jesus, que você entenda isso para a sua vida hoje. Aonde Satanás domina, você pode tirar. Você pode tirar ele hoje, por um processo, uma decisão do coração. Esse rei, ele se levanta, ele se despe das vestes reais. Não é que ele só abdica do trono, ele abdica agora de ser rei, da majestade, ele não domina mais. Ele tem que se assentar na cinza, por quê? Jonas chegou. Chegou um homem que decidiu morrer e ressuscitar. Chegou um homem com uma palavra que não é baseada só em texto. Chegou um homem que as suas palavras têm cavode, peso de glória pela vida vivida. Então ele tem que se levantar. Amém? Sim ou não? Sim. Gente, vocês estão quietos hoje. A nossa maneira de caminhar está invertida. Quanto mais má e adúltera uma geração, maior o sinal que tem que se dar para ela. Porque o nada do Senhor Jesus para uma geração má e adúltera é morrer. Quem entendeu o que eu disse? Quanto mais má e adúltera, quanto pior uma geração, maior é o sinal que nós temos que dar para ela. É por isso que quanto mais se bate em Cristo, mais sangue ele verte. Quanto mais se bate nele, mais sangue ele dá. Quanto mais se xinga e calunia Jesus, menos ele fala. E quando ele é crucificado, ele fala assim: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o sinal. Então, em nome de Jesus, o chamado hoje é para nós entendermos isso. Sabe, você olhar para o mundo e dizer que está ruim? Qualquer fariseu olha para o céu e fala que vai chover. O nosso caminhar de igreja, sabe, a característica que é intrínseca à igreja. Quando Jesus revela em Mateus 16, ele fala para Pedro: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está revelando que a igreja, sabe, o nascimento da igreja, a característica da igreja é o avanço, é andar, é se mover contra o inferno, contra as portas do inferno. Não é a igreja que se resiste, mas nós estamos parados no nosso conforto, como Jonas dormindo num porão. É engraçado que Jesus fala sobre Jonas, e quando a gente lê a história de Jonas, a gente entende que precisa passar por esse processo, que precisa se entregar como ele entregou, senão não tem jeito.
Amém? Vou te mostrar uma outra coisa. Aleluia. Tem gente que nós ganhamos pela intercessão. Tem gente que nós ganhamos levando para dentro de casa, mostrando a nossa casa, como tratamos os nossos filhos, como nós vivemos em família. Mas eu quero te mostrar isso aqui para você entender. A vida de Ló nos ensina muita coisa. Abre, por favor, em Gênesis 13. Quem abriu diz amém. Em Gênesis 12, Deus manda Abrão sair da sua terra, da sua parentela, amém? Todo mundo conhece esse texto. Acontece que ele sai e leva Ló junto. E Ló começa a andar com Abrão. Sim ou não? Ló está andando com Abrão e Abrão vai para o Egito, Ló vai também. Ló vê Abrão errar, vê Abrão entregar a mulher a Faraó, vê Abrão mentir. Mas Ló também vê Deus falar com Abrão. Ló também vê Abrão levantar altares. Ló também vê Deus falar com Abrão, quase que face a face, Deus aparecer para Abrão. Ló também vê Abrão orar. Ele caminha com Abrão por muito tempo. Sim ou não, gente? Sim. Tem gente, meu irmão, que vai caminhar com você. Você vai andar junto, você vai ensinar, que vai andar do seu lado, você vai ensinar, você vai falar, você vai pegar a escritura, vai abrir, você vai orar, vai mostrar, e não vai adiantar. Tem gente que tem um só jeito de alcançar, tem uma só morte que alcança essas pessoas. Por mais que Ló vai andando com Abrão a vida inteira, vai vendo o que Abrão está fazendo, quando ele tem que tomar uma atitude, aqui em Gênesis 13, Ló levanta os olhos, ele não levanta o altar e nem ora, ele vai pelos olhos. E a Bíblia diz que ele arma as tendas até Sodoma. Vou te mostrar aqui, Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fala, gado, prata e ouro. Então Abrão tinha gado, prata e ouro. Agora olha só, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar onde outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha o quê? Rebanho, gado e tenda. Por que Ló não tem prata e ouro? Porque prata fala de redenção, e ouro fala de glória e caráter. E aí eu quero, em nome de Jesus, dar uma palavra para essa casa, essa igreja. Nós recebemos muitos visitantes, muita gente. Nós precisamos, em nome de Jesus, alinharmos todos nós. Se você não decidir na sua vida, meu irmão, levantar o seu altar, Ló, por mais que ele apoiava a sua fé em Abrão, vai chegar uma hora que você vai precisar, você mesmo decidir, você e Deus. Ló apoia a sua fé em Abrão, e quando ele tem que tomar uma decisão, ele vai pelos olhos, aí ele vai parar em Sodoma. E aqui está dizendo que pelo caminhar, Abrão tinha gado, prata e ouro, ou seja, ele era próspero na terra e no céu. A prata e o ouro apontam para a redenção. Abrão era um homem redimido, e o ouro aponta para a glória de Deus e caráter. O que eu quero dizer? Se você vier aqui, você vai ser até abençoado em nome de Jesus. Se
você caminhar com os pastores, com os líderes, você caminhar aqui, se você não tiver um compromisso sério com Jesus, você pode até ser abençoado, você pode até multiplicar seu gado, seu rebanho, suas tendas, mas vai te faltar prata e ouro. E o dia que você precisar tomar uma decisão que você não sabe, você não entendeu que você precisa levantar um altar, você precisa morrer, você vai armar suas tendas até Sodoma. Quem não decide em nome de Jesus, quem não decide andar de fato entregue, ele acaba se entregando ao pecado. Você não pode servir a dois senhores. Amém. Vocês estão aí, gente. Ló anda com Abrão muito tempo. Ele prospera. Você vai ser abençoado, meu irmão. Você vai ser abençoado. Mas vai te faltar a prata e o ouro. Vai te faltar o caráter, vai te faltar a glória de Deus, vai te faltar a redenção. E chega uma hora também que tem contenda. Teve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Porque não dá para você ficar num lugar que tem redenção e tem glória se você não tiver também. Você não vai aguentar. Nós não vamos aguentar. Hoje é um dia de decisão. Eu quero em nome de Jesus que você entenda essa unção sobre a casa hoje. Um dia que pode marcar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Olha o que acontece com Ló. Levanta os olhos no 10, porque ele tem que separar. Ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Sabe, se você só se apoiar a fé, sabe, às vezes você apoia no pastor Voneiro, ou apoia no Geraldo, no Gustavo, no Márcio, no William, em mim, qualquer um. Se você apoia a sua fé em qualquer coisa sem ser Cristo, o Egito vai chamar a sua atenção. A hora que você levantar o olho, o Egito vai chamar a sua atenção, você vai voltar para lá. Porque a raiz tem que ser aqui dentro. A raiz é para dentro. Então eu quero hoje, em nome de Jesus, edificar a nossa igreja, nos edificar as nossas raízes, para que possamos dar um passo e ser um sinal. O problema de Ló é que ele não tinha isso. Andava com Abrão, prosperou por causa de Abrão, mas por causa dele nada. Por causa dele ele para em Sodoma. Não adianta. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Hoje é o dia que o Senhor separou para você, em nome de Jesus, entenda isso. Não adianta, sabe, andar perto, andar em redor. Quem anda ao derredor é Satanás, irmão. Quem anda assim é o capeta. Não é você. Não pode ser nós. Ele levanta os olhos e vê toda a campina do Jordão, que era bem regada, como a terra do Egito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou nós temos, em nome de Jesus, um compromisso com o Senhor de fato, ou nós vamos andar, sabe, acompanhando de longe, recebendo das bênçãos que o Senhor deixa dar. O maná cai para todo mundo. Quem está andando junto pega, mas os amalequitas pegam quem fica para trás. E o problema de Ló era esse. Agora entende o seguinte: Gênesis 18. Estou quase acabando, hein? O pastor Renato pediu para pregar só 2 horas hoje. Só 2 horas ele pediu, para não passar de 2 horas, graças a Deus. Pouco tempo, graças a Deus, né? Aqui no 18,
Abraão intercede por Ló, você conhece. Agora entende o seguinte: por 2 vezes Abraão salva Ló. Em Gênesis 14, na guerra de 4 reis contra 5, ele é levado cativo e Abraão vai lá e luta por ele. Ou seja, por mais má e adúltera que seja uma geração, por mais que ela te dê trabalho, por mais que ela ande com você e não aprenda nada, por mais que ela ame o pecado e nos abandone, tem que ir lá morrer por ela de novo. Tem que ir lá de novo, tem que ir lá de novo, tem que ir lá de novo, tem que fazer de novo. Abraão já tinha salvo Ló agora, em Gênesis 14, ele foi lá e resgatou Ló, resgatou o povo. Agora no 18, Deus vem até a casa de Abraão e fala: olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão entra em intercessão por Ló. (16) Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vai lá no 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se você puder sublinhar, permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Aí você sabe, Abraão continua com 40, com 30, com 20, com 10. Ele já tinha salvo Ló quando ele vai guerrear no corpo a corpo. E agora ele tira Ló. O que tira Ló de Sodoma é a intercessão de Abraão. Então entenda o que eu quero te dizer em nome de Jesus: aonde o seu conselho não chega, aonde o seu ensino não chega, aonde o discipulado não chega, a sua intercessão vai chegar, a sua oração vai chegar. Quem não saiu de Sodoma, quem foi para lá, mesmo você ensinando, você morrendo por ele, não deu certo, pela oração dá certo. Pela intercessão, Ló é salvo de Sodoma. Abraão retira Ló de lá porque orou. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender esse lugar em Deus de novo. Sabe, nós precisamos voltar a um lugar de oração. Eu preciso voltar a um lugar de oração. A gente vai arrumando um monte de coisa para fazer, né? Trabalho e tudo. Eu entrava no quarto, orava 3 horas, 4 horas, todo dia. Hoje para orar 1 hora é um parto, cara, é um negócio, é o meu pecado, eu quero expor o meu. É um negócio louco. E aí a gente fica dormente, letárgico, sem entender. A hora é essa, o negócio é agora. É agora, igreja. Sabe, nada conseguiu resolver para Ló. Andar junto, ensinar, levantar altar. Ele via Deus falar com Abraão. Nada resolveu. O que salvou ele foi a intercessão, foi a oração. Mas qual que é o nível de preço que nós estamos dispostos a pagar pelo outro? Qual o nível de sinal que eu preciso ser para salvar o outro? Ló não prestava de jeito nenhum, homem. Foi difícil. Pensa num cara difícil. Era difícil. Você achar que vai acabar, abre aí em Atos.
Amém. Atos capítulo 20. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos, em nome de Jesus. A vida de Noé e a arca é um sinal para aquela geração. A Bíblia diz que seriam como nos dias de Noé, os dias da vinda do Filho do Homem. E a arca, a vida de Noé é um sinal. E o que nós estamos fazendo, que nós não estamos fazendo uma arca como sinal a essa geração? Será que eles vão olhar para a minha vida e vão falar: olha, esse homem aí construiu uma arca. Qual é a arca que me foi proposta e eu não dou conta de fazer? Alguém está entendendo? Porque na verdade, se Noé não faz a arca, até ele morre. A chuva ia vir de qualquer jeito. Se Noé não faz a arca, ele morre. Deus diz para ele: olha, eu vou mandar chuva, faz a arca. Agora, se ele não faz, ele morre. Entenda, em nome de Jesus, os fariseus achavam que estavam salvos por serem portadores de uma palavra. O portador da palavra, se não a viver, ele morre junto com ela. O portador da palavra. É por isso que Tiago fala assim: olha, não querais todos vós serem mestres, porque vocês vão sofrer com maior rigor no juízo. Portadores de uma palavra precisam entender que a palavra que eu recebi, ela é salvação para uma geração, mas ela é condenação também. Amém? É condenação também. O autor de Hebreus diz que Noé condenou o mundo. Ele condenou o mundo com a arca. Então, tudo aquilo que você recebeu durante a sua vida, em nome de Jesus, entenda o que eu estou dizendo, tudo que você recebeu de palavra durante a sua vida, nós vamos prestar conta. Amém. Atos 20, versículo 7. Morreu, né? Troca. Nem o microfone aguentou. Como é que é aqui, Alexandre? Renato, deu 2 horas, então arruma o microfone aí. Amém? Glória a Deus. Vocês estão dormindo ou não? Vamos ver quem vai dormir agora com esse texto aqui agora. Atos 20, verso 7. Antes de ler, deixa eu te dar o contexto disso aqui. Paulo faz 3 viagens missionárias durante a vida dele, o ministério dele, sim ou não? São 3 viagens. Aqui ele está voltando da 3ª. Paulo aqui ele já não está tão novo, ele já está mais de idade. E aqui ele já passou por todo tipo de coisa que você possa imaginar. Ele já foi preso, já foi apedrejado, já foi açoitado, já passou um monte de coisa. Ele acabou de chegar aqui em Troade, ele estava em Éfeso antes. E teve uma confusão lá na cidade. Cidadão chamado Demétrio, era ourives e tudo, fazia lá os deuses, mas Paulo chegou pregando e acabou com a farra do homem. O evangelho, dependendo de onde chega, traz prejuízo financeiro. Bem, aleluia ou não? Zaqueu mesmo, né? Vou devolver, e se eu roubei, eu vou 4 vezes mais. Salvação. E aí, teve essa confusão toda lá em Éfeso. Ele sai de lá, tinha ficado 2 anos, aí ele vem agora para Troade. E a Bíblia fala que ele vai viajar no dia seguinte. Paulo, ele ia para Jerusalém, a vontade dele era ir para Jerusalém. Você sabe a história, ele vai acabar em Roma.
Mas ele é um homem muito ocupado, ele está cheio de coisa para fazer. Amém? Você consegue entender isso, o contexto? Então vamos ler isso aqui. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite, até a hora que nós vamos hoje. Amém. Aleluia. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Amém. Ele pregou até amanhecer o dia. Amém. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Esse negócio de dormir no culto, né? Paulo estava pregando e o menino dormiu. E era Paulo pregando, não era eu, era Paulo. Que sono é esse? Tem diferença. Paulo pregando e ele dormiu. Se você acha que eu estou pregando ruim hoje, você devia ver no começo. Era ruim. O pessoal dormia e tudo. Aí eu gravei uma vez e falei, vou ver, porque está todo mundo dormindo, está esquisito. Eu fui ver e eu dormi. Então estava ruim mesmo. Era difícil, o começo era duro. Mas assim, olha para mim um pouquinho. Eu quero que você olhe para duas gerações. A geração de Paulo e a geração desse jovem. Esse jovem representa uma geração. Bem, o nome Eutico significa abastado, bem-aventurado, aquele que não tem falta de nada. E quando a gente olha para essa geração, para o mundo aí fora, é mais ou menos isso aí mesmo. Tem tudo. Estão abastados de tudo, não falta nada, não falta informação, não falta recurso, não falta nada. Sim ou não? É uma facilidade que se encontra muito grande. E Paulo pregava, e esse menino ele está num cenáculo. A palavra para cenáculo significa lugar acima da terra. É onde o Senhor, ele celebra a ceia. Sim ou não? Quem lembra do texto? É onde ele celebra a ceia num cenáculo. Ele segue um homem com um cântaro de água que representa o Espírito Santo e é levado a um cenáculo, que é um lugar acima. Ou seja, esse menino podia acessar lugares acima da terra, lugares espirituais. É colocado para esse menino o acesso a lugares espirituais. Porque até o próprio Paulo está pregando, quem está entendendo o que eu quero dizer? Então estava aberto um acesso. E mesmo assim ele está sentado na janela. Quem está sentado na janela quer tudo o que está dentro, mas sem perder nada do que está de fora. Quem está sentado na janela, ele quer ver tudo o que está acontecendo ali dentro, mas quer olhar também o que está acontecendo ali fora. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então presta atenção se você não é um Eutico aqui hoje. Tinha muita lâmpada, o pessoal naquele tempo se carregava as lâmpadas, as lamparinas. Então, dentro do cenáculo, o pessoal tudo com lâmpada, e começa a fumaça, e o negócio esquenta. Então ele sai do lugar onde está cheio de gente, e vai sentar na janela. Ele se afasta de um lugar onde se tem luz. Amém. Ele está afastado de um lugar que tem luz. Ele fica no canto. Entenda uma coisa, ele tem tudo, ele é bem-aventurado, ele é bem abastado. E tem uma guerra nesse lugar.
ele é vencido pelo sono. Quem foge da luz, quem quer o que está dentro, mas sem perder nada do que está de fora, esse cai e morre. Tem uma morte no culto, é Paulo pregando e um cara morre. Isso aqui não é boate, não é baile funk, não, é culto. E um cara cai e morre. Então entende o seguinte: o sono dele revela onde está o coração. Paulo para tudo o que está fazendo. E aí eu quero caminhar para o final, para você entender. Paulo para tudo o que ele está fazendo. Ele para o culto, o menino caiu. Ele tem que ir embora no outro dia cedo. Ele tem que viajar. Ele tem que edificar aquela igreja. Ele tem que trazer uma palavra àqueles irmãos. Mas tem um menino que caiu. E por mais que ele esteja daquele cara que olha para dentro, mas quer o de fora, aquele que não leva a sério, aquele que é mau e adúltero, ele parou o que estava fazendo, para o culto, desce, vai até o menino, se inclina, Salmo 40, o Senhor se inclinou para me ouvir. Se até Deus se inclina, por que a gente não? Ele abraça o menino. E o menino recebe vida de novo. É tempo da nossa geração, os mais velhos, os pastores, parar o que está fazendo. Entender, olha, se caiu, vamos parar, vamos descer e vamos abraçar. O sinal para essa geração, porque para morrer precisa ter amor. Não tem morte sem amor. Ele para o que está fazendo, desce e abraça. E aí o menino é ressuscitado. É todo mundo confortado por um sacrifício que Paulo fez. Eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou descer e vou abraçar. Não interessa se ele quer o pecado. Ele é levantado como morto, aliás, sim ou não? Levantado como morto. Está vindo na igreja, mas está morto. Está aqui dentro, mas está morto. Quem olha de longe vê ele de pé, mas ele está morto. De longe parece que ele está bem, mas ele está morto. Em nome de Jesus, Senhor, que seja extirpado do nosso meio todo espírito de eutico, todo espírito de sonolência, todo espírito de homem de ânimo dobre. Nós, em nome de Jesus, refutamos, rejeitamos sobre essa igreja, sobre os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós fechamos a janela desse lugar, fechamos as janelas. O menino que tinha tudo, estava acostumado com Paulo pregar. Então, em nome de Jesus, o chamado é esse, é para colocar para nós, qual é o nosso pecado hoje diante disso tudo? Será que nós estamos dispostos a ser um sinal para essa geração, como foi Jonas? Entender que o nada do Senhor Jesus é morrer. E olhar para nós e entendermos, olha, será que a gente está andando como Ló? Será que nós estamos fazendo como Eutico? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Uma reorganização, uma reconfiguração de dentro para fora.